com muita alegria, né, que a gente está aqui nessa noite. Graças a Deus, uma noite de bênção, de aprendizado, de conscientização, porque, como a nossa irmã, ministrou aqui para a gente, e a palavra diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, quando nós não cuidamos do nosso corpo, quando nós não cuidamos da nossa saúde, nós pecamos. Porque o pecado, a gula, o não importar em cuidar do nosso tempo, isso também é pecado. Às vezes a gente acha que pecado é isso, é prostituição, adultério e tal. Não, mas não cuidar do tempo do Espírito Santo é pecado. A pessoa ela negligencia, a pessoa vai negligenciando. Porque igual a nossa irmã falou, Deus ele faz a parte dele, que a gente tem que estar orando, buscando, nos revestindo, mas nós temos que ter esse cuidado, porque o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Fazer nossa caminhada, cuidar da nossa alimentação, evitar o açúcar, tomar bastante água, tudo isso está contribuindo para o templo do Espírito Santo, que é a nossa saúde, o nosso corpo, e o Senhor se agrada disso. Eu vejo assim, tem pessoas que, eu falo que elas estão suicidando a cada dia. Estão no suicídio. Acho que o pessoal acha que suicidar é só, algum tipo de situação, tá. Não cuidar do corpo, não cuidar da saúde, ficar de forma negligente é um suicídio, porque nós vamos morrer. Tem gente que todo dia está morrendo, açúcar demais, não sei o que, glicose alta, acha que não sente um piripá, sente, porque o nosso corpo, ele é limitado. Nosso espírito, a gente busca, é corpo, alma e espírito, mas o nosso corpo ele é limitado, nós somos seres humanos limitados, nós não somos super-heróis, super-homens e super-heroínas, não, nós somos de carne e osso, triglicérides, pressão, glicose e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, evitar excesso de peso, por quê? Porque isso atrapalha, vem a obesidade, a pressão aumenta. Então tudo isso causa o quê? Dano para a nossa saúde, prejudica, trazendo até a morte, Quantas pessoas aí infartam, cai no chão, a pressão está lá em cima, não faz uma caminhada, come demais, desce, Então assim, vamos vigiar, Porque isso faz parte também do cuidado e da nossa saúde, e da nossa vida com Deus. Porque Deus agrada quando nós cuidamos do nosso tempo, que é o nosso corpo. Amadas, para quem me conhece, amados do Senhor, eu já estive ministrando aqui algumas vezes, acho que duas, minha irmã? Amém. Para quem não me conhece, eu sou a Jaciara, no meu ministério eu sou pastora, E eu quero dizer para vocês que é uma honra muito grande estar com os irmãos aqui nessa noite, podendo compartilhar dessa palavra, desse pão que nos alimenta, que é a palavra do Senhor. Então nós estamos numa noite especial, uma noite onde nós saímos de casa, onde nós deixamos nossos afazeres, deixamos filhos, deixamos a família, para estarmos aqui reunidos e reunidas na presença do Todo-Poderoso. Então isso é um motivo de alegria, é um motivo de nós alegrarmos os nossos corações, porque significa que Deus mais uma vez nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Quantos hoje não estão mais aqui? Quantos hoje não tiveram a oportunidade de estar cultuando ao Senhor, de estar adorando ao Senhor, e nós estamos tendo essa rica, maravilhosa oportunidade de estar na casa do Pai, louvando, adorando, compartilhando, crescendo com os irmãos. Então isso é um motivo de muita alegria. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui. Eu glorifico a Deus pela minha vida, por estarmos aqui reunidos em nome dEle, porque mais oportunidade o Senhor nos deu. Amém? E nós estamos aqui no tema da campanha que está no livro de Gálatas, que foi lida aqui na palavra inicial. Mas eu quero voltar aqui rapidinho para a gente poder tocar nesse tema. Só um momento. Vou dividir aqui. (5:22), não é isso? Isso aí. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Em algumas traduções, a palavra vem, mas o fruto do Espírito é amor, alguns está escrito caridade. Em algumas versões, mas é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Essa é a palavra, né? É o título da nossa campanha. Mas eu quero compartilhar com os irmãos assim: como falar do fruto do Espírito Santo? Minha irmã, meu irmão, o fruto do Espírito Santo, ele é diferente dos dons espirituais. Tem pessoas que às vezes confundem. Fala, como é que é esse fruto, esse fruto do Espírito? Existe o fruto do Espírito e existe os dons espirituais. Tem pessoas que o Senhor levanta como profetas, profetisas, mestres, mestras. O Senhor levanta como pregador, pregadora. E o Senhor distribui, através do Espírito Santo, essas pessoas elas são dotadas de dons espirituais. O dom da visão, o dom da revelação, o dom da profecia, o dom da cura, o dom da libertação. Cada um, Deus, de forma específica, libera um dom. Né? Tem pessoas que elas têm o dom da cura, que quando elas oram, as pessoas são curadas. Deus deu para essa pessoa, através do Espírito Santo, o dom da cura. Mas os dons espirituais são diferentes do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo muito mais profundo. É algo muito mais além do que a gente possa imaginar. Qual que é a diferença? Existem pessoas que elas têm os dons espirituais, elas possuem os dons espirituais. E quando Deus dá o dom espiritual para alguém, o Senhor ele não retira aquele dom. Os dons espirituais eles são irrevogáveis. Uma vez que Deus te deu, você tem aquele dom ali até se encontrar com Jesus. Por exemplo, eu já conversei com pessoas que têm o dom de visão e que estavam desviadas e mesmo na rua, no mundão, né? Elas falavam assim, eu via os demônios. Mesmo ela não estando na presença do Senhor. Mas como Deus já tinha dado o dom de visão, aonde ela estava, o dom dela, o Senhor mostrava para ela coisas, porque ela tinha aquele dom. E uma coisa que eu quero falar sobre os dons também, que hoje em dia tem confundido muitas pessoas. Os dons espirituais, eles são para edificação do Senhor na vida dos irmãos. Por exemplo, o dom de profecia, o Senhor vai vir, né, para nos falar através da profecia, vai trazer uma edificação. O dom da visão, o dom da cura. Mas não quer dizer que quem possui os dons, eles são salvos. Se eles não tiverem tendo uma vida com Deus. Uma coisa é nós termos uma vida de intimidade, uma vida de comunhão e possuirmos os dons. Aí nós conciliamos as duas coisas. Oramos, jejuamos, consagramos, temos uma vida com o Senhor, estamos retos com o Pai e transbordando através dos dons espirituais. Mas há pessoas que, infelizmente, estão dentro das igrejas e que a única coisa que elas têm é só o dom espiritual. Ah, fulano tem o dom da revelação. Ele revela e fala. Deus dá. Eu conheço pessoas que são usadíssimas na revelação, no profundo do profundo do profundo. Eu não estou falando aqui do dom da revelação. Mas eu quero dizer que algumas pessoas possuem dons, mas infelizmente elas não têm vida com Deus. Não têm intimidade, não têm vida de oração, não têm vida de comunhão.
Bom seria os dois, né? Bom seria os dons e vida com Deus. Mas infelizmente nem todos estão posicionados. E hoje as igrejas elas estão tomadas. Elas estão cheias por causa da revelação, porque fulano vai vir, porque fulano vai revelar, porque fulano saiu não sei de onde. Não sabe nem a vida da pessoa. O que faz, aonde que anda, como que é, que vida que tem com Deus, não sabe. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de oba-oba. Nós estamos vivendo um tempo se nós não tivermos os dons, o dom do discernimento, o dom de pedir ao Senhor, Espírito Santo, me dê discernimento, me dê sabedoria, entendimento espiritual, muitos estão sendo enganados. Muitos. Mas não é sobre esse tema essa noite. Nós estamos falando dos dons espirituais. Agora nós vamos falar sobre os frutos do Espírito, que é diferente. Meu irmão, o fruto do Espírito é algo que nasce dentro de nós, através do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa fingir que ela possui o fruto do Espírito. Não tem como a pessoa fazer de conta que ela tem o fruto do Espírito Santo. Porque quem tem o dom, os frutos do Espírito Santo, é algo notório, é algo visível, é algo palpável. Quando a gente conversa com uma pessoa, que ela tem as características, ela tem os frutos do Espírito, nós podemos contemplar a graça de Deus na vida dessa pessoa. Nós podemos contemplar a paz, a alegria, o amor. Nós podemos contemplar uma pessoa ali pronta para fazer para o outro sem pensar nela. Nós estamos falando de uma pessoa que se alegra com a alegria do outro, mas chora também com a tristeza do irmão. Nós estamos falando de uma pessoa que, se ela tiver um copo, e é o único copo que ela tiver, ela fala: não, meu irmão, é seu, toma, leva. Nós estamos falando da essência do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, os dons, os frutos dentro de si, não consegue ver o irmão passar uma necessidade e estar com o celeiro cheio e ficar de boa, tranquilo. O problema é dele, que não tem nada na casa dele. Eu não posso fazer nada. Pode. Pode sim. E se você não preocupa com a dor do outro, e se eu não preocupo com a dor do outro, eu não tenho fruto do Espírito Santo dentro de mim. Se eu sento na minha mesa, vou comer do bom e do melhor, e eu não lembro se a minha mãe e o meu pai, se eles estão tendo que comer, se está acontecendo alguma coisa, se está tendo uma providência, e eu estou ali de boa, não importa com minha mãe, não importa com meu pai, se tomou um remédio, eu não tenho o fruto do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa mesquinha, egoísta, que penso só em mim mesmo, no meu próprio umbigo. Se eu tenho condição de fazer para o outro, eu não faço, eu não tenho fruto do Espírito Santo. Eu posso revelar, eu posso orar, eu posso, Deus me mostrar tudo de um irmão e sair daqui. Mas se eu não tenho amor com aquele irmão, se eu não amo meu pai, se eu não amo a minha mãe, se eu não amo os meus irmãos, se eu não amo a minha família, se eu não amo os meus filhos, se eu não amo o esposo, a esposa, de nada adianta. Nada adianta revelar, pregar, rodar, pular, mas se eu não tenho os frutos do Espírito, eu sou vazia, eu sou infrutífera. O que a palavra nos fala, não saindo do tema, mas uma palavra que o Senhor ministrou, que eu amo esta palavra, eu sou extremamente apaixonada com esta palavra. É uma das palavras que mais me toca na Bíblia. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Todo mundo já ouviu falar dessa palavra, porque ela é uma palavra muito conhecida. Até música tem sobre essa palavra. Que diz assim:
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é o que em parte será aniquilado. Olha que palavra maravilhosa. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu fizesse tudo, mas se eu não tiver o amor dentro de mim, a palavra de Coríntios fala que nós soamos como um sino vazio. É só a casca por fora, por dentro é vazio. Porque o amor, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera. O amor, quem tem o dom do amor, ele não espera nada em troca, ele faz para o irmão, mas ele não vai esperar que o irmão faça por ele. Estou fazendo minha parte, independente se o irmão vai retribuir ou não, o Senhor faz por mim. Quem tem o dom do amor, não espera nada de ninguém. Faz para o outro sem pensar que vai receber algo em troca. Quem tem o dom do amor não consegue viver uma vida sabendo que pode fazer para o irmão e fazer de conta que não é com ele. O amor é o maior dom que eu e você podemos ter. E quando eu falo de amor, eu não estou aqui falando de algo que é bonito só pela palavra, não. Eu aprendi na minha caminhada, eu aprendi com Jesus que se eu não tiver amor, o que adiantaria eu estar aqui ministrando esse púlpito? O que adiantaria eu estar aqui compartilhando essa palavra com a igreja? Vazia? Nossa, ministra muito bem, mas se eu sair lá para fora, eu não dou testemunho, eu não sou amável, eu não sou benigna com as pessoas, de que adianta eu estar aqui? De que adianta eu vir para a igreja todos os dias, levantar a mão, adorar o Senhor, mas quando eu saio daquela porta para fora, eu não quero nem saber quem está do meu lado, ó, não é problema meu. O que meu vizinho está passando, o que meu irmão da igreja está enfrentando, não é problema meu, cada um com suas lutas. Porque hoje em dia nós estamos vivendo assim, cada um com seus problemas. Egoístas. Dizem que tem Jesus, que tem os frutos do Espírito, mas não preocupa com o pai se estiver doente. Fala assim, será que meu pai tomou um remédio? Será que minha mãe tomou um remédio? Será que meu pai está precisando de alguma coisa? Será que meu irmão está precisando de alguma coisa? Irmão de sangue que eu estou dizendo, às vezes nem é um irmão. Aí a pessoa fala, porque o amor, porque isso, porque aquele que eu sou pregador, prega. Você pode pregar, arrastar a multidão, pode pregar no trio, assim, sair gritando, arrastar uma multidão. Mas na hora que você sair de lá de cima, você não tem amor com os outros, você não tem amor na prática do seu dia a dia, nada disso adianta. Eu estou aqui com meu pai e com minha mãe aqui dentro da igreja, e com a missionária Zilda. O dia que eu não vou na casa da minha mãe, eu fico mal. Eu trabalho, é correria o dia todo, mas se eu não vou na casa da minha mãe, eu ligo para meu pai, ligo para minha mãe, mãe, se ela tá boa, mãe, se ela tomou remédio, mãe, tá faltando alguma coisa, porque se eu não fizer isso dentro de mim, eu não consigo ter paz. E minha mãe fala comigo, o dia que você não vem aqui, dá uma tristeza,
dá uma angústia, então eu não consigo ficar sem ir na casa da minha mãe muito tempo. Aí quando eu não posso ir para lá, eu falo, mãe, vem para cá, porque aqui eu estou trabalhando, mas aqui só estou com a senhora. Aí a gente senta na cama, vai assistir filme, ela me acompanha de filme não, viu? Que eu boto ela para assistir filme comigo, ela dorme e deixa eu assistir sozinha. É ou não é, mãe? É ou não é? Meu companheiro de filme dorme e deixa eu assistir sozinha. Aí eu fico pensando, nós somos mães, pais. Nós não temos paciência com o filho, nós não temos paciência de sentar numa mesa, nós não temos paciência de conversar com os nossos filhos para saber o que está acontecendo com você, como é que está a sua escola, como é que está o dia a dia, como é que estão as coisas. São os nossos filhos dentro da nossa casa. Às vezes a gente prioriza tanta coisa, não priorizamos o que é mais importante, que é a nossa família. Não temos um momento para sentar com nossos filhos, para explicar, oh, isso é bom, isso não é. Tem gente que acha que chegar em casa, pegar o pau e gritar, isso adianta. Não resolve, meu irmão. Brigar com o filho, brigar com o adolescente, pegar os problemas lá de fora e trazer para dentro de sua casa, você está trazendo veneno para dentro de sua casa. Está trazendo fúria, está trazendo contenda, está trazendo muita coisa ruim, menos o amor. Ah, mas você está dizendo que quem ama não corrige? Não, quem ama corrige. Eu sou apaixonada com os meus filhos. Amo os meus filhos assim com todo o amor da minha alma. Faço qualquer coisa por eles. Mas se um deles descumprir uma regra lá de casa, pode ser o mais velho ou o mais novo. Você está de castigo. Ah, mãe, não vai descer, não vai jogar bola. Uma semana, chora. Não tem problema, mas está de castigo. Para você aprender que nunca mais você vai descumprir a regra. Ah, mãe, não sei o que. Epa, fala baixo, está falando com sua mãe. Respeita. Quem manda aqui sou eu. E se precisar, eu pego o cinto. Minha mãe está aqui, meu pai está aqui como prova. Não estou mentindo o que eu estou falando. Missionária Zilda está lá em casa. É ou não é, missionária? Meu mais não vai, mãe, porque não sei o que. Não, senhor Benjamin, você não vai, porque acabou. Por que, mãe? Porque não. E acabou. E se você espelhar, eu pego o cinto e te dou uma cintada. Quer apanhar? Não, mãe. Desculpa. Tá de castigo. Não é porque eu amo que eu vou aceitar qualquer coisa que o filho faz comigo, não. Eu amo os meus filhos, dou a vida por eles. Mas se me desrespeitar, se aumentar a voz para dentro da minha casa, eu vou para cima igual a leoa. Eu vou te falar. E eles têm medo de mim. O meu mais velho tem 22 anos. Se eu falar com ele uma coisa, ah, mãe, falei, pronto, acabou. Acabou? Ah, mãe, por que você não se toca mais no assunto? Sabe por quê? Amar não quer dizer que as pessoas têm que fazer com a gente o que elas querem. Amar o outro não é você deixar o outro te desrespeitar, não é isso. Estou falando de você dar amor, atenção, cuidado, mas exigir também respeito. Porque pai que passa a mão na cabeça de filho e tudo, você está errado. Seu filho errou, ah, mas é só uma criança. Não, é só uma criança. Se você não corrigir ele agora, amanhã ele bate em você. Ah, mas é só uma criança, ele quer isso. Mas se você não tirar ele da mania e deixar ele fazer o que ele quer, amanhã você não perde o domínio sobre ele. Meu filho mais velho tem 22 anos. Ele é empresário, já tem a empresa dele, trabalha. E se ele falar alguma coisa comigo que eu não concordo, na hora. Aí eu falei um dia para ele, o dia que você quiser viver a vida do seu jeito, você vai arrumar seu apartamento ou a sua casa e você vai morar sozinho, arcar com suas despesas e você vai fazer o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui dentro da minha casa, do meu lado, do meu apartamento, você vai me respeitar. E acabou. Porque não é bater, não é xingar, não é pegar o pau, não é quebrar. Isso não adianta nada. Isso só vai ficar com que seus filhos fiquem revoltados. É ter diálogo, é conversar, é amar, é saber que o seu filho precisa de atenção, é saber que ele está precisando de uma orientação. Tem filho que não conversa com o pai, que faz as coisas sem falar com o pai pensa que não, mas por que você fez isso? Ah, porque você ia brigar comigo. Não é
A questão não é ter medo a ponto de não fazer, porque a gente tem que ser amigo dos nossos filhos. Mas amigo no sentido assim, eu estou aqui para te ajudar, mas eu exijo respeito também de você. Um dia meu filho, ele estava tão assim com medo que ele rasgou a mão, cortou a mão. Aí, sabe o que ele fez? Ele mais novo, porque assim, mãe, eu estava trabalhando, não estava em casa. Aí, meus filhos são assim. Aí, mãe, eu posso ir para casa? Ele falou, não. Ah, mas fulano está indo, também está indo, mas você não vai. Ah, todo mundo está indo, mas você não é todo mundo. Aí um dia ele foi para casa de um amiguinho dele, um coleguinha, porque todo mundo da escola, eu conhecia a família, eu conhecia todo mundo, e eu só fazer um lanche. Aí ele cortou desse lanche. Ele, com medo de me falar, sabe o que ele fez? Ele pegou uma linha, uma agulha e costurou o machucado. Diante dele, meu papai e minha mamãe morrem de rir disso. Aí ele me liga, mãe, é assim, é porque, eu vou te falar algo, ele era mais novo, Davi. Mãe, é assim, é porque eu vou te falar uma coisa, mas você não precisa ficar preocupada. Aí eu pensei, o que é, Davi? Você já falou para não ficar preocupada, o que aconteceu? Não, mãe, é que eu só cortei aqui o dedo, aí vovô falou que eu vou precisar ir no hospital para fazer um ponto. Aí eu, beleza, dou o passeio para te pegar, vai na casa do dele. Olha que eu chego, a mão do menino forte, daqui até aqui, toda costurada. Aí eu chego no HU, o médico cirurgião falou assim, o que é isso? Aí ele, não, eu costurei, porque se passasse do tempo, eu estava na internet, meu mão ia fechar. Aí o médico falou assim, mãe, falou comigo, eu nunca vi uma coisa dessa. Isso rodou nos hospitais inteiros, o pessoal tirou foto, os médicos foram passando para uma. Aí a Maria Cecília, né, a minha cunhada, e as outras amigas minhas também que são médicos, falaram assim, gente, aí eu falei, gente, vocês ficaram sabendo o que aconteceu com o Davi? Peraí, aquela foto que estava correndo, o menino que costurou a mão, que todo mundo saiu nos hospitais inteiros, era o Davi? Falei, era, com medo de me falar. Aí eu sentei para ele e falei, meu filho, deixa eu te falar, o médico falou assim, você quase perdeu sua mão. Você nunca mais faça uma coisa dessa. Aí eu sentei com ele e falei, meu filho, nunca mais você faça uma coisa dessa. Você correu o risco de perder sua mão, de dar uma infecção perigosa, com medo de falar comigo. Então o que eu entendi? Eu entendi assim, poxa vida, eu sei que eu preciso policiar meus filhos, mas eu não posso também chegar no ponto que eles não têm que ter medo de mim, a ponto de me esconder as coisas, pelo contrário. Aí eu comecei a mudar a minha estratégia. Aí eu comecei a conversar mais, a ficar mais próximo, tal, desarmar um pouco. E aí hoje, né, não tem nada que eles não falam para mim. A mãe isso, a mãe aquilo, a mãe aquilo. Então, meu amado, o que acontece? Se nós vamos para a igreja, se nós pregamos, se nós ministramos, se nós fazemos e acontecemos, mas se nós não temos tempo para poder cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, se nós não temos tempo de cuidar das pessoas que nós amamos, se nós não temos tempo para ajudar o outro, para ajudar o próximo. Talvez tem pessoas que não estão precisando nem de dinheiro, tem pessoas que às vezes estão precisando só de uma palavra nossa, só de 10 minutos para conversar. Quantas vezes a gente está passando por situação que a gente não sabe para quem ligar, mas eu vou ligar para fulano porque fulano trabalha o dia inteiro. Ah, mas não vou incomodar Beltrano porque Beltrano isso e aquilo. E quantas pessoas estão ao nosso lado que estão morrendo emocionalmente, psicologicamente, precisando de uma orientação, precisando de uma ajuda. E as pessoas acham que isso não é importante. Importante é eu fazer meu nome, é eu pregar. Eu sou o pregador das nações. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não estou dizendo que você, eu, nós não podemos dedicar o nosso ministério para que amanhã ou depois isso venha de uma forma, uma consequência de algo que a gente faz para o Senhor. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que isso não é prioridade. Não é prioridade você ser conhecido, sermos conhecidos e achar que eu prego mais que fulano, que Beltrano, isso, aquilo, aquilo outro. Não, isso é besteira. Isso é picuinha, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do maligno. Sabe por quê? Porque uma igreja unida, uma igreja fortalecida,
ela é imbatível. E o que o inimigo quer? Divisão, contenda. Ele quer colocar no coração que você tem que preocupar com sua vida e que o outro se vira. Estamos vivendo num mundo de falta de amor. O amor esfriou. E ele está esfriando. E a própria Bíblia nos diz isso. Que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E é verdade, as igrejas estão bombando, estão cheias, mas é só de batedor. Depois que termina ali, o povo está vazio, o povo está doente, o povo está sofrendo. Então, o que adianta eu ser um grande pregador, uma grande pregadora, um grande pastor, uma grande pastora, ser conhecido na cidade inteira, e parará e pererê, e orar, e revelar, e tudo, se eu sou vazia de amor? Se eu não me preocupo com o outro? Se o tempo que eu tenho para orar com o irmão, eu estou falando mal do irmão? Se o tempo que eu tenho para ajudar o irmão, eu estou querendo que o irmão se lasque? Falta de amor. Se eu não consigo me alegrar com a alegria do outro, eu não tenho amor. Tem pessoas que têm uma dificuldade tão grande, tão grande, tão grande de se alegrar com a bênção do outro irmão, que ela tem que pedir: Senhor, arranca de mim esse egoísmo, de achar que só eu tenho que ser abençoada, de achar que é só a minha vida que tem que ser assim, de achar que é só eu que mereço e não olhar para o lado. Arranca isso de mim, Senhor. Arranca de meu egoísmo. Arranca de mim esse sentimento que não vem do Senhor. Porque não tem coisa melhor do que você contar algo para alguém, que aquela pessoa se alegra junto com você, e você fala: meu Deus, eu tenho um irmão, uma irmã que se alegra comigo de verdade. A melhor coisa que tem quando acontece algo bom, a gente já vai no telefone contar aquela pessoa: olha, isso, a pessoa, glória a Deus, do outro lado. E você sente aquele amor, aquela verdade, aquela sinceridade no coração daquela irmã, daquele irmão. E aquilo nos alegra. Porque está tão difícil hoje compartilhar a nossa vida, achar quem ora por nós, quem realmente nos quer bem. E eu não falo lá fora, não. Está difícil hoje, porque falta do amor. E esse é o maior amor, o maior dom que pode existir, é o amor. Porque a palavra fala: ó, a língua vai cessar, tudo vai passar. O dom vai acabar, você está aqui, mas a Coríntios fala assim, ó, que por mais que a gente tenha, vai cessar, vai acabar. Nada disso vai permanecer, mas o amor, ele não acaba. O amor é algo que nós transmitimos, e é onde as outras pessoas, elas recebem aquilo e elas passam para outras pessoas, que vão passando para outras pessoas, e aquilo vai prevalecendo. Esse é o maior dom, meu irmão. Eu fico impressionada com pessoas que falam que seguem a Cristo, que conhecem Cristo, que não conhecem duas características visíveis de Cristo, que é o amor e a humildade. Quem não tem amor e quem não é humilde não me convence de que conhece Jesus. Quem não tem amor, quem não tem humildade para com o próximo, eu falo por mim, eu não acredito que essa pessoa teve um encontro genuíno com Cristo. A pessoa soberba, a pessoa arrogante, a pessoa que passa na porta com o irmão ali e faz de conta que você não é ninguém. Eu desconheço uma pessoa que tem um encontro com Cristo genuíno, verdadeiro, que ela vai passar por um irmão, uma irmã, e fazer de conta que não conhece. Que vai ver uma situação e vai ser soberbo e arrogante. Quando a pessoa fala assim: meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, vai ter um encontro com Jesus. Jesus, ele não precisava de holofortes. Jesus, ele não precisava de carro importado para estar fazendo a obra para cima e para baixo.
Jesus andava a pé, com a sandalinha de couro. Ele parava debaixo de uma árvore. Ele sentava para poder falar da palavra. Se era no sol quente, se era na chuva, se era debaixo de uma árvore, não importa. Ele estava exercendo o ministério dele. Tem gente que para pregar, tem que ser assim, eu tenho que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Vai encontrar Jesus, minha irmã. Vai encontrar Jesus de verdade, meu irmão. Deixa de ser acha-acha. Deixa de achismo. Quem conhece Cristo, quem conhece o caráter de Cristo, não tem essas palhaçadas. Quem conhece Cristo fala: eis-me aqui, Jesus, que me diminua para que o Senhor cresça em mim. Eu reconheço que o que eu tenho é o Senhor que me dá. E se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Porque isso. Porque aquilo. Porque aquilo outro. Longe de conhecer a essência de Jesus. Longe. Tem pessoas que elas não são convertidas. Elas são convencidas. Mas convertidas não. Tem pessoas, meu irmão, que a primeira oportunidade que elas têm, pisa no outro, fere o outro, machuca o outro, sem saber que está arrancando o coração do outro para fora. Que arromba, regaça com a alma de uma pessoa. Isso não é de Cristo. Jesus nos chamou para curar os que estão feridos. Jesus nos chamou para sarar aqueles que estão doentes. Jesus nos chamou para fazer a diferença, para ter humildade, simplicidade para com o próximo, para com os pequeninos dessa terra. Tem pessoas lá no meu condomínio que quando elas chegam, elas levantam a cabeça, passam para cima, que é Deus passando na terra. Assim, nem Deus é assim, né? Mas eu não falo no sentido assim. Humilha o pessoal que trabalha na portaria, humilha o zelador, humilha todo mundo, o pessoal da limpeza. Aí eu chego lá no condomínio todo dia: bom dia, fulano de tal, bom dia todo mundo. Aí todo mundo: bom dia, bom dia. Aí esses dias aconteceu um probleminha lá, eu tive que ser um pouquinho mais dura na portaria. Aí eu liguei na portaria e falei: fulano, o que aconteceu? Assim. Aí depois que eu desci, né, na portaria, o senhor estava lá, que é o senhor de idade, falou: minha filha, chega aqui, deixa eu falar com você. Aí eu estava com pressa, que eu tinha chamado o Uber. Eu notei que você estava um pouco nervosa mais cedo. Eu falei assim: ela está nervosa com alguma coisa, ela ficou chateada. Porque ela conversa com todo mundo aqui. Na hora que ela liga para a portaria: bom dia fulano, bom dia todo mundo. Mas eu vi que você estava muito nervosa. Você tem que tomar um chazinho de maracujá. Aí eu falei: não, senhora Vilmar, já passou, foi mais cedo. É porque eu fiquei assim, eu achei: não, mas eu sei que você, todo mundo aqui gosta de você. Às vezes, quando eu tenho oportunidade, sabe o que eu faço? Aquele calorzão, eles lá trabalhando na porta. Aí minha sobrinha vende açaí, eu falo: Sara, leva açaí da portaria para os meninos. Às vezes quando eu faço alguma coisa lá em casa, sabe, assim, um bolo, alguma coisa, eu levo para o pessoal. Gente, são coisas tão pequenas, são gestos tão simples, mas que tornam a vida de uma pessoa tão maravilhosa. As pessoas se sentem valorizadas, elas se sentem assim honradas. Porque tem gente que não valoriza a profissão do outro. Porque é porteiro. E daí, meu irmão? Não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Para Deus, nós somos os mesmos. Eu posso morar na maior mansão dessa cidade. Eu não tenho diferença para o menorzinho, para o pequenininho, não. Sabe por quê? Porque Deus não vê o que eu tenho. Ele não me ama pelo que eu possuo, não. Ele me ama por quem eu sou, pela essência que eu carrego. E humildade não tem nada a ver com bens, com material. Porque tem pessoas que elas não têm muita coisa, mas elas são insuportáveis. Tem
pessoas que não têm paz nada, quando conseguem uma coisinha, passa na frente do irmão. Tem pessoas que moram no palácio, andam em carro importado, roupa de grife de marca, mas são pessoas extremamente humildes, porque a humildade não é no que você tem. A humildade é a nossa essência, é quem nós somos. Tem pessoas que Deus não pode abençoar muito, sabe por quê? Porque se abençoar, ela até sai da presença de Deus. Ela fica tão arrogante, tão soberba, ela se enche, se estufa, passa até em cima do irmão na rua. É perigoso. Pessoas que não têm a essência de Cristo, não conhecem quem é Jesus de verdade. E já tem pessoas que têm tanta coisa, mas que você tem prazer, você tem a alegria de sentar e conversar, porque a humildade exala na vida da pessoa. A humildade exala na essência da pessoa. Então a humildade é isso, não é isso aqui, o que você tem ou deixa de ter. É a nossa essência, quem nós somos com o outro. É a importância que nós damos para cada um que está do nosso lado. É o respeito ao próximo, é o amor ao próximo. Então o Senhor nos chama nessa noite para quê? Para amar. Porque tudo nessa terra vai passar. Tudo nessa terra vai acabar. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu cure, profetize, ainda que eu faça e aconteça nessa terra, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver humildade, se eu não tenho a essência de Cristo em mim, eu sou vazia, eu sou mentirosa, eu não conheço Cristo, eu falo algo que eu não vivo. Eu falo algo que eu não conheço. Isso é o quê? Hipocrisia. Quando Jesus chegava no templo, falava bando de hipócritas. Falam que conhecem a palavra, mas não trata e não vivem a vida de quem realmente conhece. Só conhece, eu conheço, eu prego, eu faço. E Jesus falava, hipócritas. Se eu não vivo Cristo em mim, eu sou hipócrita. Se eu não tenho amor em mim, hipócrita. Se eu não tenho humildade em mim, hipócrita. O que Jesus quer? Verdade, sinceridade, amor, humildade, que possa exalar em nós o amor de Cristo verdadeiro, que a dor do outro nos comova, que o sofrimento do outro nos comova, que a causa do outro nos comova, porque aí sim somos verdadeiramente cristãos, conhecedores de Cristo, amigos de Jesus. Amém, igreja? Fique de pé. Vamos orar. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir o Espírito Santo que Ele sopra sobre nós. Vamos pedir o Espírito Santo que Ele venha sobre nós nessa noite, nos sarando, nos curando, nos restaurando, nos fazendo conhecedores de Cristo, verdadeiramente genuínos, verdadeiros, humildes, sinceros na presença do Senhor. Vamos pedir, Jesus, perdão, perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu falei da Tua palavra, que eu falo que o Senhor é amor, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, mas eu não te imito. Eu só falo da boca para fora, mas eu não ponho em prática esse amor que o Senhor tem, que eu deveria ter. Me perdoa por todas as vezes que eu sou hipócrita, por todas as vezes que eu sou vazio, vazia, que eu sou como um sino, para que o Espírito Santo venha nos encher, para que o Espírito Santo venha nos encher. Espírito do vivo Deus, Pai,
Aquelas pessoas que entraram aqui nessa noite, que precisam, meu Deus, de cura. O irmão que toca, se puder tocar o violão pra gente. Amém, meu irmão? Pra gente começar a cantar. Feche os seus olhos. Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando neste lugar. Espírito Santo do vivo Deus. Espírito do vivo Deus. Paira sobre este lugar nesta noite. Espírito do vivo Deus, manifeste o teu poder sobre este lugar nesta noite. Vem curando, Pai, pessoas que entraram aqui feridas, machucadas. Pessoas, meu Deus, que ouviram palavras duras, palavras pesadas, que tiveram atitudes, meu Pai, que machucaram essas pessoas e feriram, e que porventura endureceram o coração de muitos, através da mágoa, do ressentimento, da dor, do desespero. Perdeu a essência, perdeu a humildade, perdeu o amor. Mas eu quero pedir, Espírito Santo do vivo Deus, manifesta sobre este lugar, manifesta a tua presença sobre este lugar. Venha como um rio de águas vivas, venha como um rio de águas vivas neste lugar, curando, sarando as feridas, restaurando, transbordando os nossos corações de amor, de humildade, de alegria. Espírito Santo, manifesta o teu poder. A unção de cura sobre este lugar. A unção de cura. O Senhor diz para mim: cura na alma, cura nas emoções. Eu vou pedir uma irmã para abraçar uma irmã e um irmão abraçar um irmão nessa noite. Fica na dispensação do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Abrace o irmão, abrace o irmão, abrace. O Senhor diz: abraça, porque tem pessoas que serão curadas aqui através de um abraço. Tira toda a resistência do seu coração, tira toda a resistência do teu coração. Possa abraçar 2, 3 pessoas, não importa. Abraça, abraça. O Espírito Santo diz para mim que tem pessoas aqui que entraram precisando de um abraço. Precisando de um abraço. E através de um abraço, o Espírito Santo vai curar. Ele vai curar. O Espírito Santo cura, Espírito Santo. Vai aonde ninguém pode ir, Espírito Santo.
Vai enchendo o teu povo nessa noite, Espírito Santo, com teu amor, com tua graça, com teu poder. Que a tua igreja venha exalar o teu perfume, que a tua igreja venha exalar o teu amor, da tua essência. Se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que Ele é o Senhor desta igreja. Os anjos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez a igreja, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor Jesus, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que Ele é o Rei dos Reis, pra dizer que tu és o Rei. Oh, nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Com todas as nossas imperfeições, mas o Senhor nos ama. Nós te adoramos, porque o Senhor é Rei. É Rei. É Rei dos Reis. A tua igreja te louva. A tua igreja te adora.
Pai, nós declaramos, Pai, nessa noite. Nós declaramos nessa noite que por toda a nossa vida nós vamos te adorar. Por toda a nossa vida nós vamos declarar o teu nome. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia, aleluia. Dá para você cantar que por toda a vida você vai louvar o Senhor. Por toda a sua vida você vai declarar que Ele é Senhor. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. A tua voz é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas o quê? Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, o que? Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra
Glórias a Ti, Senhor Jesus. Amém, igreja? E eu glorifico por essa oportunidade. Agradeço os irmãos imensamente. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa transbordar nos nossos corações o amor, a humildade, a paz. Que sejamos um instrumento de cura, um instrumento de paz, um instrumento de socorro na vida daqueles que precisam. Amém? Glória a Deus. Obrigada, gente, pela oportunidade.